Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Hoje é 30 de julho de 2023. Eu vou iniciar lendo os Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nós vamos cantar um cântico aqui. Vocês sabem, depois eu vou. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está conosco a cada dia, a cada manhã que levantamos. O Senhor nos renova, nos enche de fé, de esperança, de perseverança. Por isso, Senhor, mais um domingo, nos levantamos e estamos reunidos para este momento de culto matinal dominical, onde estamos orando, onde estaremos meditando na sua palavra, que é a Bíblia, no livro do Apocalipse, que o teu servo Michel está nos transmitindo, como o Senhor transmitiu ao seu servo, o apóstolo João. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, obrigada por tão grande salvação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não olha para os nossos pecados, para os nossos erros, mas o Senhor nos enriquece com a tua vida e o Senhor nos vê como filhos amados, a quem o Senhor ama, a quem o Senhor perdoa, a quem o Senhor renova e dá novas perspectivas de vida. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã que levantamos com vida e estamos aqui diante do Senhor, orando, te buscando, entregando tudo nas tuas mãos. Como lemos no Salmo 27, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse dia. Fala conosco agora, Senhor, com a tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos a tua tão grande revelação, que é o livro do Apocalipse. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre a nossa família aqui, eu, Michel, minha mãe, a Lisandro e o Zé Carlos, que estão aqui conosco, que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia de bênçãos, de vitória, que o Senhor permaneça conosco e que nada do maligno afete a nossa paz, porque é o Senhor quem estende a mão e declara bênçãos, declara curas e declara libertação no poderoso nome de Jesus, o teu Filho amado, em quem oramos. Abençoa também o lar, a família de todos que participam conosco, estenda a tua mão, repreenda todo o mal, envia cura, libertação, santificação. E os que ainda ouvirão mais tarde, esteja com todos, Senhor, derrama do teu Espírito Santo sobre todos. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, esteja conosco nesse momento, no decorrer de todo esse domingo e no decorrer desta semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vendo Apocalipse, o capítulo 6. O capítulo 6, ele fala sobre a revelação da história humana. Jesus venceu e na mão de Deus, sentado naquele trono, nós já vimos isso, tem um livro escrito por dentro e por fora. Um livro selado, que ninguém podia pegar, não era digno nem de pegar, nem de abrir esse livro da história humana. E João tem a revelação e Jesus assim o faz abrindo. Já vimos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo. Agora nós vamos continuar vendo Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9, quando o Cordeiro abre o quinto selo. Então, até o quarto selo, nós vimos que ele vai falando desde Adão, o contexto da humanidade, como ela vem, a história, como está acontecendo. O homem não tem como controlar, não tem como segurar
o contexto da história, revelação dos cavalos na história. Agora ele fala um ponto que é muito importante dentro da história. Ele constituiu dentro dessa história um povo chamado o povo de Israel para ser um testemunho vivo às demais nações. E agora a gente percebe que ele fala o quinto selo. Tudo na história o homem tenta conseguir controlar e não consegue. Por isso que eu falo que esse livro é o livro da revelação de esperança. É um livro que traz esperança para a igreja e todos aqueles que pertencem, para o povo de Israel e todos aqueles que assim o são. E ele diz, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. O que nós vemos nesse capítulo, no quinto selo, em que Jesus está falando? Esse testemunho, essa alma dos que estão debaixo do altar, ele fala que são aqueles que davam o testemunho da palavra de Deus, não fala a respeito do testemunho de Jesus Cristo. Ele está se referindo no contexto histórico, o povo de Israel e todos aqueles que de alguma maneira expressaram a presença de Deus e expressaram com as suas vidas esse Deus no momento em que eles viviam dentro do contexto da história humana. Por isso que ele está se referindo aqui à alma debaixo do altar, e esses são os que morreram do Antigo Testamento, são os mártires do Antigo Testamento que agora estão reivindicando alguma coisa para Deus. Por isso que ele fala, são os mártires do Antigo Testamento que esperavam o Messias, que estava para vir. Ainda não havia vindo o Messias, então eles esperavam a vinda do Messias. Por isso que é dado a eles, vocês vão ver, vestiduras brancas, porque os que já se encontraram depois com o Messias e depois do Messias receberam o Espírito Santo, foram selados com o Espírito Santo, eles têm vestiduras brancas. Os do Antigo Testamento se baseavam no contexto da lei. Eles não tinham vestiduras brancas, por isso que é dito a eles, dá a eles vestiduras brancas e diga para eles esperarem por um pouco mais de tempo até que se complete o número dos conservos seus irmãos. Quando Jesus veio na história de Israel, você se lembra que ele veio para os de Israel em primeiro lugar, mas também para todos os povos e todas as nações. Mas primeiro ele falou, vai aos de Israel, aos meus irmãos. Então Israel, esse período que se encontra num contexto para a formação da igreja, você percebe que Israel agora torna-se as primícias na vinda de Jesus a respeito da formação de uma continuidade de Israel, que é o Israel espiritual, que é a igreja. Então nós precisamos entender aqui que a redenção não havia acontecido ainda, o sangue de Jesus não havia sido derramado. Por isso que eles estão aqui reivindicando. Por que o Senhor não julga, não vinga? São pessoas do Antigo Testamento que estão clamando e pedindo para que isso aconteça. Estão debaixo do altar. Nós vamos ver na sequência que o número desses que vão se completar está no capítulo 7. Por isso que ele fala assim, a respeito, dá uma vestidura branca e diga para eles esperarem ainda um pouco tempo, versículo 11, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos, judeus. Esses são as primícias, os primeiros que vão acabar formando a igreja. Essa é a razão de receberem vestiduras brancas. Aí vem o sexto selo. O sexto selo, ele diz, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Ele fala de alteração no sistema, no tempo e no espaço humano,
quando o Kairos de Deus penetra o tempo que nós chamamos o tempo do Cronos, o tempo humano. E diz que o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos seus lugares. Os reis da terra, versículo 15. Os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse sexto selo corresponde à vinda do Cordeiro. Então ele descreve aqui o contexto da redenção, quando Jesus vem para os judeus em primeiro lugar, mas eu disse também para todos os povos, para formar o que nós chamamos igreja. Sobre esse fato eu já falei sobre a vinda do Senhor quando do tempo de Israel, e nós lemos a parte do Antigo Testamento. Isaías capítulo 2, do versículo 12 ao 22, descreve esse contexto que está descrito aqui, das pessoas se escondendo nas rochas e pedindo para que se esconda desse contexto, dessa revelação de Cristo na história. Por isso que ele fala aqui que Judá, Jerusalém, Isaías 2, 12 a 22, fala que Judá, Jerusalém, corresponde àquele dia do Senhor, quando Jesus nasce, cresce, vive e morre. Então ele vem e com o seu sangue ele compra as pessoas. Ele compra pessoas para formar reinos e sacerdote. Israel é o primeiro. Por isso que nós vamos ver que é interessante que em Mateus 21, 42, 45, Jesus afirma que haveria a rejeição de Israel, daquela graça revelada para Israel, que era o dispenseiro da revelação do reino de Deus. Israel era aquele que tinha os oráculos de Deus e expressava o reino de Deus para as demais nações. E Jesus falou em Mateus 21, 42, 45, que o reino seria tirado de Israel e dado para um povo que desse o seu respectivo fruto. Isto é, passaria agora a todas as pessoas. Israel e agora os gentios formariam aquilo que nós chamamos a igreja, porque Jesus quebrou a separação que havia entre judeus e gentios. E agora ele forma o que nós chamamos a igreja, o corpo de Cristo. Por isso que aqui ele diz claramente que espera, ele estava falando, até que se complete. Ele está revelando o contexto da história. E no capítulo 7, depois disso vi 4 anjos. E esses anjos estavam nos 4 cantos da terra, segurando para que nada acontecesse. E veja o que ele diz aqui. O versículo 2. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo que desceria sobre todos aqueles que aceitassem ou aceitariam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aceitasse a redenção que Deus estava fazendo nesse contexto da entrada na história, para que ele pudesse fazer a grande continuidade da sua revelação, do seu propósito que ele propuseram lá no princípio da criação. Formar um homem que seria a expressão exata da sua imagem e semelhança, que em Cristo Jesus está consumado. Foi isso que Jesus falou na cruz. Pai, está consumado. Aquele homem que o Senhor queria fazer, eu sou a expressão, que todo homem que olhar para mim agora poderá ser a expressão que o Senhor queria que assim o homem fosse, ou estivesse presente para revelar o reino de Deus. O reino passaria agora para demais povos, mas ele descreve aqui no capítulo 7 um número 144 mil. Veja que coisa incrível. Ele diz assim, versículos 3, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos nas suas frontes os servos do nosso Deus. Ele estava se referindo para os primeiros que ouviriam as boas novas do reino, são os de Israel. Jesus veio primeiro para Israel. E ele diz, então ouvi o número dos que foram selados,
que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Esses 144 mil é um número interessante porque ele pega o contexto das 12 tribos e define para cada tribo 12 mil. Ele não dá nem um a mais, nem um a menos que não fosse abençoado por um contexto indefinido de salvos que Israel teriam, daqueles que aceitariam a Jesus Cristo no transcorrer da história. Quanto aos de Israel, por isso, 144 mil está se referindo às tribos dos filhos de Israel. E aí ele descreve, para cada tribo são 12 mil. 12 mil vezes 12 tribos, 144 mil selados. Não é um número redondo, mas é um número agraciado de que Deus não deixaria nenhum fora sem a possibilidade de saber que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. E aqui está essa descrição para falar do povo de Israel e da graça de Deus que abençoa Israel com a possibilidade de todos aceitarem. Todos, de todas as tribos. Por isso que é um número indefinido, 1000. 1000 significa uma indefinição, como nós já falamos a respeito desse número. E ele continua no versículo 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar de todas as tribos, veja, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Agora ele está falando a respeito que essa graça alcançou não só os de Israel, mas alcançou também todas as pessoas que de alguma maneira, ouvindo as boas novas do Evangelho, também aceitassem essa nova condição que Deus está dando para a humanidade, que em Jesus Cristo, formando a sua igreja, é a eclesia, seriam agora os administradores do reino de Deus. Isto é, Israel e a igreja seriam esses administradores no transcorrer da história. E ele fala agora, esses que estavam de pé, diante do trono e diante do Cordeiro, presta bem atenção agora, já não é aquela descrição daqueles que testemunharam que estavam com a alma debaixo do altar. Esses eram do Antigo Testamento. Deram para eles vestidura branca. Mas agora esses, quer esses judeus primeiros, primícias para Deus, que formou a igreja, e também todos esses novos gentios, ele diz, eles estavam de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, versículo 10 do capítulo 7, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Veja que maravilha, como é esse livro cheio de cânticos, como é um livro de esperança, não um livro catastrófico, teriomórfico, feio, em um momento crítico. Não, é de esperança para a igreja. Por isso que ele falou, escreva, envia para a igreja, para que ela possa entender a graça de Deus sendo revelada. Mas precisamos entender quem são esses 144 mil de uma maneira mais plena, ainda dentro do próprio Apocalipse. Então ele explica claramente no capítulo 7 que depois da vinda de Jesus, que está no 6º selo, que é a consumação de um tempo, que ele abre e revela a vinda dele dentro da história, e as pessoas começam a compreender agora que a igreja, a transposição entre Israel e a igreja na história, acontece e começa com os judeus, 144 mil. Que ele estava falando aqui, não é um número redondo, mas ele está falando a respeito daqueles que aceitariam a Jesus, não só naquele momento, mas no transcorrer da história, porque Israel e a igreja são as duas oliveiras de Deus que estão presentes aqui na terra para testemunhar o reino de Deus. E agora a igreja é formada por judeus e por gentios. É o que ele está descrevendo aqui no capítulo 7. Mas antes de continuar o capítulo 7, dos demais povos, eu vou pedir para os irmãos ir para o capítulo 14 do Apocalipse para entender quem são esses 144 mil. Vamos para o capítulo 14 do Apocalipse para entender esses 144 mil.
Depois que nós vimos o capítulo 13, vimos que a besta tenta marcar as pessoas, o sistema econômico, político, social, religioso. O que nós falamos? A besta do mar, da terra, tenta marcar as pessoas. No capítulo 14, diz João: olhei, e eis o cordeiro em pé. O cordeiro é vencedor. Já vimos isso lá no capítulo 4 e 5, quando nós falamos do céu e a revelação daqueles no céu que cantam um novo cântico, que é o cântico da libertação e da redenção. Mas na terra está acontecendo os fatos que Israel e a igreja também vão aprender esse cântico. E o que é interessante é que ele diz o seguinte: eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas suas frontes escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então eles tinham na fronte não o nome da besta, e nem o número para servir a besta, mas eles tinham o nome de Jesus Cristo nas suas frontes, e tinha o nome do seu pai, Deus, nas suas frontes. Então ele mostra que esses 144.000 são as primícias, os primeiros frutos para a formação da igreja, queridos. Ele está mostrando e revelando a história. Veja como ele fala aqui o versículo 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Essa voz de muitas águas está lá no capítulo 1, se referindo, quando ele se refere a Jesus ressuscitado em glória. Jesus glorificado. Ele fala, esse que é o glorificado, que é o Cristo glorificado, que ele descreve esse Cristo no capítulo 1, o João vê essa descrição e fala, esse tinha uma voz como de muitas águas. Então veja que ele ouve uma voz como voz de muitas águas, de Cristo, como voz de grande trovão. Ele está se referindo com a revelação do Pai, a revelação de Deus, que se apresentava desde o Monte Sinai, como se fosse esse contexto de trovão, relâmpago, raio, como se fosse Deus se expressando no contexto da história humana. E ele fala, e como também ouvi uma como de arpistas quando tange as suas harpas. Isso nós vimos no capítulo 5, que toda aquela corte celestial tinha harpas na mão. Os serafins. Quem são os serafins? Já vimos, responsáveis pela glória de Deus. Os 24 anciãos, que falam no capítulo 4, depois permeiam o Apocalipse. Eles são os que são os responsáveis pela justiça de Deus. E agora ele fala que eles, lá no capítulo 5, eles cantavam um novo cântico. E já vimos isso que é chamado o cântico da redenção, queridos. E agora ele diz o seguinte, entoavam novo cântico diante do trono. Quem é que entoava esse novo cântico? Já vimos que no céu, quando Jesus abre o selo, o céu, os anjos, os serafins, toda a corte celeste, os 24 anciãos, estavam glorificando, dizendo, não só Deus, o Pai, digno, mas também o Cordeiro é digno, porque ele não só abriu o livro, está contando a história, está permeado dentro da história da humanidade, mas muito mais, ele nos comprou com o seu sangue, para termos essas vestiduras brancas agora, palmas na mãos, vitoriosos, e ele diz que agora ele nos comprou para sermos reinos e sacerdotes. Já vimos isso no capítulo 5. E toda a corte celestial havia uma só voz, junto com toda essa revelação que Deus deu. Era milhares e milhares de anjos, mas havia uma só voz, que é exatamente esse cântico da redenção, que em Cristo Jesus veio com essas boas novas do Evangelho. E ele diz aqui, entoava um novo cântico. Apocalipse 5, 8, 9, 10, 11, fala sobre isso. Diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Então havia um cântico, que nós já falamos. Veja que coisa linda que é o Apocalipse. Nos céus há um cântico,
porque o céu reconhece tudo que está sendo falado aqui quanto à redenção que Cristo fez por toda a humanidade. E ele se tornou digno por causa disso, de agora ser também como Pai, poder sentar no seu trono, ser, como diz, receber honra, glória, poder, adoração, soberania. Tudo isso agora é interessante que ele fala assim, que esse cântico que estava sendo feito a nível celeste, também estava acontecendo a nível terrestre. Com quem? Ele vai explicar. Ninguém pôde aprender esse cântico. Esse cântico que estava lá, que era glorificação de tudo que estava no céu acontecendo, também debaixo da terra já vimos que todos vão acabar adorando. Eles adoram agora, ou se não adorar, depois de mortos, vão encontrar com o Cordeiro e vai o joelho ser dobrado. Então, ou você agora compreende essa grandeza desse Deus, essa revelação, ou simplesmente depois, ao você encontrar com ele após a morte, todo joelho se dobrará. E ele diz aqui, ninguém podia aprender o canto senão os 144 mil que foram comprados da terra. Veja, os 144 mil é as primícias, são os primeiros frutos para Deus e para Jesus de quem? Para formar agora o Israel espiritual, isto é, a igreja, queridos. E ele diz assim, são esses que não se macularam com mulheres, isto é, não tiveram envolvimento de um contexto religioso, mas eles expressavam o reino de Deus, porque são castos, isto é, eles são puros. Há uma pureza, há um contexto de santificação. Jesus nos comprou para sermos tirados de um lugar que estávamos escravos do pecado, para sermos o quê? Separados dele, santo, para crescer em santificação, para depois ter o processo da libertação. Esse é o processo que a igreja faz com que aconteça agora, e ele diz assim, são estes os seguidores do Cordeiro. 144 mil são as primícias, aqueles apóstolos, aqueles discípulos primeiros de Israel, primícias para Deus, são os que foram redimidos, está vendo? O cântico da redenção, foram redimidos, foram salvos, justificados com o sangue de Cristo, agora eles têm vestiduras brancas. Por isso que no capítulo 6, ele fala que estavam debaixo do altar, aqueles que morreram no Antigo Testamento, mas os que já morrem hoje não ficam debaixo do altar. Eles vão para um lugar chamado paraíso, estão na presença de Deus, de Cristo, mas ainda não entraram na plenitude disso, mas já estão diante. Por isso que no capítulo 15, queridos, vocês vão perceber que ele vai falar, no versículo 2, vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da imagem e do número do seu nome se achavam de pé no mar de vidro. Lembra que no capítulo 4, esse mar de vidro estava vazio. Agora, esse mar de vidro, que significa a entrada do tabernáculo, que seria aquela antiga bacia do tabernáculo que Moisés construiu, que o sacerdote se lavava antes de entrar no lugar santo, antes de entrar no santo do santo, aquela bacia é esse símbolo que está aqui do mar de vidro. Agora, mesclado com fogo, aonde estão os santos, ele fala claramente que esses estão diante do tabernáculo, mas não podem entrar. Mas eles estão diante do tabernáculo. Quem são esses? São os que foram comprados, redimidos. E veja como ele fala. São os redimidos dentre os homens, primícias. O que é primícias, queridos? São os primeiros para Deus. Quem foram os primeiros que começaram a igreja? Não foram os gentios. Os primeiros foram os apóstolos. Jesus escolheu os judeus, que eram apóstolos, primeiros, e para o Cordeiro, são todos aqueles que foram apóstolos, discípulos, diáconos, que trabalharam, entenderam o contexto do reino, e não se macularam com o processo religioso, mulher, símbolo aqui da religião, mas sim, estavam seguindo o Cordeiro, seguindo, e ele fala, são primícias para Deus e para o Cordeiro, para formar agora o que nós chamamos a igreja. E aí ele fala, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui nós paramos e vamos voltar para o capítulo 7. Falamos agora
que os 144 mil, e já ficou claro que esses primícias para Deus, agora estão também de pé, vencedores, junto com o Cordeiro, no Monte Sião. O Monte Sião, ele vai além da Jerusalém terrena, ele está especificando esse monte que está na terra, mas que tem um sentido agora da Jerusalém celestial. Estão já com o Cordeiro, diante do Cordeiro, e eles aprenderam um cântico que ninguém podia aprender, que já era um cântico celestial. Porque agora nós temos um entendimento claro e ele está revelando para nós essa verdade. Volte para o capítulo 7 e vocês vão ver o seguinte. Continuando, depois desses judeus, primícias para Deus, que foi a formação da igreja, ficou um misto de um tempo a igreja com pessoas judaicas e pessoas gentílicas, formando o corpo de Cristo. A gente conhece bem o contexto de Atos, Paulo falando, Lucas falando, os evangelhos mencionando, as cartas de Paulo falando, os acontecimentos, essa mistura, e até Paulo fazendo uma separação da sua vida para servir de uma maneira diferente os gentios. E falou para Pedro, você vai para os judeus, eu vou para os gentios, nós precisamos levar essas boas novas para todas as pessoas. Por isso que Jesus deu uma grande comissão, ide por todo o mundo e pregar esse evangelho eterno para todas as pessoas. Por isso que fala, depois dessas coisas, que começou a igreja com os judeus, 144 mil, ele fala que agora vem de toda a tribo, povo, língua, nação, todas as pessoas. Veja que beleza, que livro de esperança, queridos, está aqui. E cânticos, muitos cânticos. Veja agora. Agora esses gentios que aceitam a Jesus Cristo, agora ele está revelando que eles também agora vão morrer, e esses morrendo, testemunhando Jesus com as suas vidas, o reino de Deus com as suas vidas, ele diz assim, exclamavam em grande voz. Quem são esses? Esses gentios também. Esses aprenderam esse novo cântico, o cântico da redenção. E ele diz, exclamava em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Veja, esses todos, quero os 144 mil, de pé, junto com o Cordeiro, esses gentios que formam a igreja, que no transcorrer de toda a história vai explicar aqui o contexto da igreja, a formação da igreja, todos esses morrem, já estão diante dele e cantam esse canto. E veja o versículo 11, diz, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Então ele está falando de um contexto celestial, estavam rodeando o trono, os anciãos, os 24 anciãos, os responsáveis pela justiça de Deus, e os 4 seres viventes, os serafins, os responsáveis pela glória de Deus, já falamos sobre isso, ante o trono, se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Agora já começa a ter lá no céu um contexto não só da corte celeste reconhecendo Jesus, mas agora as pessoas que aqui na terra reconhecem essa grandeza, têm essa esperança para o eterno. Eles estão agora também juntos, todos estão cantando um único cântico. Os vencedores cantam, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os demais anciãos, viventes, os anjos que estão lá, eles dizem assim, amém. Sabe o que é amém, queridos? Agora, terra e céu começam a fazer aquilo no capítulo 5 que está escrito. Tudo que há no céu, na terra, debaixo da terra, tudo começa agora a louvar. É isso que ele está explicando aqui, para a igreja ter esperança, certeza, convicção, que ele viu isso, que está acontecendo isso, que isso é uma realidade. E ele diz, amém. E agora, essa corte celestial, junto com os que estão indo para o céu, dizem assim, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continua sendo aquele sentado no trono, mas também é o Cordeiro. E aí, um dos anciãos, daqueles 24 anciãos da corte celeste, que trabalham pela justiça de Deus, faz a seguinte consideração. Ele toma uma palavra, um deles, daqueles 24, versículo 13 do capítulo 7, toma a palavra dizendo,
estes que se vestem de vestiduras brancas, veja, esses agora têm vestiduras brancas, porque eles já foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Esses que têm vestiduras brancas, ele pergunta, quem são, João? E da onde eles vieram? Quem são esses que estão aqui louvando a Deus? E de onde eles vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Então ele responde para aquele ancião que perguntou para ele, porque o ancião é aquele que recebe as pessoas. Por isso que os anciãos e os serafins permeiam o Apocalipse, mas não tem quase outros tipos de querubim permeando o Apocalipse. Não, tem anjos, anjos fortes, anjo grande. E o que é interessante, fala assim, que ele falou, Senhor, eu não sei, tu sabes. E ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação. Nesse período, desde 64, uma grande tribulação estava perseguindo não só Israel, mas também o princípio da igreja. Segundo alguns, 64 escrito esse livro, para alguns, para outros, 96. Eu acredito mais nessa disposição do ano 96, na época de Diocleciano, que foi escrito quando foi levado para a ilha de Patmos, João, provavelmente no ano 96. Veja quanta coisa já tinha acontecido com a igreja. E essa mistura judaica, cristã, de gentios com judeus, já existiam e está descrito já na Bíblia. Mas aqui está revelando para nós, igreja, o que ele viu no céu. E ele diz agora, então esses, os que vêm, não é que vêm de uma grande tribulação, é aqueles que estão vindo de uma grande tribulação. A palavra não é que vem vindo, não. Eles vão vir e vão continuar vindo de tribulações, porque a igreja nunca deixou de sofrer o quê? Perseguição, tribulação. Pode não estar aqui, mas pode estar em outro lugar, porque é um corpo, e o corpo vai em determinado ponto sofrer essa tribulação. E veja o que é interessante. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vocês entenderam agora porque esse capítulo 6, de 9 até o 11, ele está falando a respeito do Antigo Testamento. É o testemunho de Deus. Mas agora não. Agora é o testemunho da palavra de Deus e de Cristo Jesus. Esses daqui agora, compondo a igreja juntamente com os judeus, veja que coisa incrível. Eles estão vindo da grande tribulação. Eles alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E ele fala, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Então eles estão naquele mar de vidro, mas eles não podem ainda entrar para Deus ser tudo em todos. Eles têm que esperar cumprir os flagelos, que vai estar descrito lá no capítulo 15, que nós vamos ver em aulas futuras agora. E ele diz o seguinte agora, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, veja, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. E já aquela descrição dessas pessoas que já morreram e já estão com os corpos transformados, mas esperando a ressurreição final, da vinda de Jesus. Jamais terão fome, jamais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Versículo 17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, João está revelando isso para nós, igreja. Olha que esperança para nós. É aquele que está intercedendo por nós, aquele que está sentado junto com o Pai, que intercede por nós. É o nosso advogado junto ao Pai. Não tem mais Satanás, já explicamos. Não descreve Satanás mais no céu. Ele já foi lançado para a terra. Está no abismo. Já vimos isso aqui, já falamos a respeito. E agora você vê. Ele que está sentado lá, o Cordeiro, no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. Não precisa do sol, nem da luz da lua, nem de candeia. Porque o próprio Cordeiro, diz o Apocalipse 22, já os iluminará. Porque ele é a luz de Deus que reflete não só no presente, mas no eterno. Então nós vamos entendendo que esse livro é um livro de esperança. E hoje eu quero parar aqui para mostrar como que está sendo revelado esse contexto da formação da igreja, a continuidade e as bênçãos como nós, igreja, temos a respeito disso. Depois nós vamos ver quando o Cordeiro abre o 7º selo. Quando ele abre o 7º selo, diz que é um silêncio no céu. E nós vamos dar continuidade a isso na
aula que vem, no domingo que vem, para continuarmos estudando o Apocalipse. E eu quero deixar mais uma vez essa consideração que eu já fiz e vou voltar a fazer. Esse livro é dado à igreja, e para que a igreja, composta por judeus e gentios, que são aqueles que testemunham a respeito de Deus, são aquilo que eles chamam os candeeiros, a luz de Deus aqui na terra, continua sendo os judeus e os gentios. São as duas testemunhas que estão aqui dando esse testemunho. Nós vamos ver depois no capítulo 11 a respeito disso. São aqueles que dizem e expressam o reino de Deus, não mais ninguém a não ser nós, composto agora por aquilo que ele formou a igreja. Ele está abrindo o selo, ele está revelando a história, querido, e nós estamos vivendo essa história, estamos passando por essa história. Tanto é que Israel, que foi disperso, que perdeu o reino, ele falou, depois, no final, eles vão dizer, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Eles vão ser integrados novamente, que eles estão agora na sua terra, como Deus prometeu. Estão lá no seu país, como Deus prometeu. Só está faltando para eles o Espírito Santo, para eles serem de novo essa expressão, como a igreja o é. Mas a igreja vai ter o seu tempo terminado. Israel voltará juntamente, ser a expressão, no final, junto com a igreja. Nós vamos ver isso, o testemunho de Deus aqui na terra. É sobre isso que nós estamos vendo. Essa é a revelação que João está dando para nós como igreja, queridos. E é sobre isso, é um livro de esperança, é um livro de bênção, é um livro de graça e de perspectiva eterna, e não de uma expectativa futura no tempo, mas eterna. É o que Deus está revelando para nós. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém, gente? Nós vamos cantar aqui. Estamos aqui, eu e minha irmã. Vamos cantar. Tuas obras, Senhor.
Apocalipse 15, dos vencedores que estão no mar de vidro mesclado com fogo, salvos, que escreveram o nome de Deus e de Jesus Cristo nas suas frontes e o servem de dia e de noite. Amém. É isso, queridos, que nós cantamos, foi exatamente o que nós lemos no capítulo 7. As pessoas indo para o céu, cantando, e ao Cordeiro que se assenta no trono, e a Deus seja o louvor e a glória, por causa da redenção que Ele fez por nós. Louvado seja Deus por isso. E diz que todos os anjos, os 24 anciãos, e os serafins diziam, e o louvor, e a glória, e a honra, seja para sempre. Então, a uníssono daqueles aqui na terra e no céu, como diz o capítulo 5, agora cantando e louvando num contexto eterno e não futuro, num contexto eterno do que será assim. Deus abençoe, queridos, que sejamos pessoas que entendam essa revelação, guardem no coração. Eu falo, aquele que lê, ouve e guarda. Nós vamos continuar domingo que vem falando sobre isso. As belezas que estão nesse livro, a graça revelada nesse livro. Que nós possamos guardar isso no coração, viver plenamente a certeza e a convicção do que João já nos revelou. Cada um de nós possamos ter essa alegria em nossos corações, essas revelações que estão aqui, essas profecias do que será no eterno, depois dessa vida. Que Deus abençoe a todos nós e que todos nós sejamos guardados nesse nome maravilhoso, tendo essa paz que Jesus deixou e expressando esse reino com as nossas vidas para o louvor e a glória de Deus, para o nosso bem e para o bem daqueles que estão ao nosso redor.
que todos sejam abençoados, guardados com a paz e a graça revelada de Deus Pai, de Cristo Jesus, na unção do Espírito Santo. Amém. Que assim o seja, para a honra e glória de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe em Cristo Jesus.